Fábio, um outro ponto, né? A gente vê muitas vezes, quando a gente fala sobre algumas estatais, até resistência por parte de alguns investidores, por preocupações, vamos dizer assim, não especificamente deste governo, mas inclusive de outros governos. Eu lembro muito que na época das trocas ali de comando da Petrobras no próprio governo de Jair Bolsonaro, muitos investidores tinham receio ali, falando, né, de uma possível interferência, principalmente em relação à política de preço. Trocamos o governo, mas os problemas, as pautas ainda continuam, né? A preocupação maior sempre é em relação à interferência em relação às estatais. Você acha que este ponto, né, no qual a gente está aqui discutindo em relação a essas questões, principalmente a respeito da governança ali das estatais, isso afasta o investidor? Pode trazer ainda mais resistência, de repente, para esses cases, inclusive, que são listados na Bolsa? Paulo, a resposta é definitivamente sim. E aqui eu chamo a atenção mais para a forma do que talvez para o conteúdo. O que a gente está falando de forma aqui, né? A gente tem um arcabouço onde todas as empresas listadas na Bolsa Brasileira precisam cumprir a regra da lei das SAs, precisam cumprir os seus estatutos, precisa cumprir a regra do segmento de listagem, a maior parte aqui das grandes empresas no novo mercado. E as estatais listadas em bolsas não são diferentes disso. Elas precisam, de fato, fazer esse acompanhamento das mesmas regras. Quando a gente tem um ministro de Estado fazendo anúncio público de que vai trocar o presidente da estatal A, B ou C, pode fazer isso? Não, não pode. Quando um presidente da República faz anúncio de que quer trocar o presidente de uma estatal, ele pode fazer isso diretamente? Não, não pode, segundo a nossa lei das SAs. Ah, Fábio, mas o governo não tem influência? É óbvio que tem. O governo escolhe a maior parte dos representantes do conselho, ele faz as indicações e esses representantes indicados pelo governo podem fazer essas trocas. Pode parecer um jogo de palavra aqui, né? Ou seja, o governo tem esse poder para fazer qualquer tipo de substituição, de indicação, mas a forma como ele faz também é muito importante aqui no país. Esse, eu acho que é o maior reflexo dessa falta de experiência, de maturidade de governança que a gente tem no Brasil em relação aos outros países. A despeito dessa interferência, dessa vontade, né, ele pode fazer isso, boa parte desses interesses, cumprindo, obviamente, todo o arcabouço. Ou seja, o governo pode continuar influenciando, é o maior acionista, ele tem, enfim, condições de fazer isso e de maneira muito legítima. Mas a gente enxerga que nos últimos anos, né, a gente viu uma intensificação. A gente chamou aqui dentro de uma discussão interna até um certo ativismo às avessas, que em geral vem de investidores minoritários, mas nos últimos anos as estatais, quem está sendo o principal ativista aqui de gerando ruído é o próprio governo federal, Paula. Então é uma idiosincrasia do Brasil. Você falou da perda de valor, eu só concluo aqui dizendo que no ano passado a gente fez um roadshow com investidores nos Estados Unidos, né, e eles mencionaram de maneira explícita, falou, Fábio, quando eu faço o valuation da companhia e olho para o preço em tela, olho para a minha planilha, eu percebo que a empresa pode ter perdido metade do seu valor. Boa parte disso explicado por esses ruídos que vem nessa comunicação do relacionamento do mercado com o governo federal.